E aí pessoal, professor Otávio na área, e hoje a gente tem aqui dois exercícios sobre as leis do cossenos e dos senos que queremos resolver hoje. E bom, vamos para o primeiro exercício. Como vocês estão vendo aí na tela, o exercício 1 consiste em: duas casas de veraneio, X e Y, estão situadas na mesma margem de um rio. De X, avistam-se a casa Y e a entrada de um clube particular na outra margem, sob o ângulo de 56 graus. De Y, avista-se a entrada do clube da casa X e do clube, sob um ângulo de 42 graus. Sabendo que a distância entre X e a entrada do clube é de 600 metros, determine o número inteiro mais próximo que representa a distância entre a entrada do clube e Y, B, a distância entre as casas X e Y e C, a largura do rio. Bom, agora vamos lá resolver esse exercício. Bom, pessoal, vindo agora para o papel, eu já transcrevi o desenho do enunciado para o papel, para ficar melhor, para vocês visualizarem. E, bom, no texto ele fala o seguinte, que da casa X ele consegue ver a casa Y e o clube sobre um ângulo de 56 graus. Então aqui eu já coloquei os 56 graus. Ele também fala que consegue ver da casa Y o clube e o X sobre um ângulo de 42 graus. E aqui a gente já colocou o ângulo de 42 graus também. Ele também fala que a distância entre a casa X e o clube é de 600 metros, então já transcrevi para o papel. E aqui nós temos um ângulo que a gente não sabe, só que é bem fácil descobrir o valor desse ângulo, por conta que a soma interna dos ângulos de um triângulo tem que dar 180. Então o único número que falta aqui para dar 180 e fechar com 56 e o 42 é o 82 graus. Então vamos colocar aqui. Bom, e na A ele pede a distância entre o clube e o Y. E essa distância a gente denominou como A. E na B ele pede a distância entre X e Y, que eu denominei como B. E depois ele pede a largura do rio. Mas bom, vamos fazer primeiro a questão A, que é a distância entre o clube e Y. E aqui a gente já atribuiu os valores, né? A para o seno de 52, que está igual a 600 sobre o seno de 42, e B sobre o seno de 82. Bom, agora nós iremos agrupar de dois em dois, né? Vamos resolver primeiro esta parte aqui. Depois a gente resolve essa parte aqui. Bom, fazendo a multiplicação agora em cruz, a gente vai ficar com A vezes seno de 42 igual a 600 vezes seno de 56. Bom, ficando então A igual a 600 vezes seno de 56, tudo isso sobre seno de 42. Bom, agora atribuindo os valores que nos foram dados, fica o seguinte: A igual a 600 vezes o seno de 56, que é 0,83, sobre o seno de 42, que o seno de 42 fica 0,67. Bom, fazendo os cálculos então, a gente chega ao resultado de aproximadamente 743,2 metros. Mas bom, como a gente viu no enunciado, ele pede o número inteiro, então a gente vai ficar com 743 metros. E bom, essa é a resposta da A, que diz qual a distância entre o clube e Y. E bom, a distância entre o clube e Y vai ser 743 metros. Bom, agora partindo aqui para B, né? Ele pede para a gente fazer as distâncias entre a casa X e a casa Y. E bom, agora a gente também vai multiplicar aqui em cruz, só que do outro lado que a gente atribuiu, os outros dois lados que a gente ia atribuir. Então vai ficando B vezes seno de 42 igual a 600 vezes seno de 82. Bom, dando continuidade na conta, então, vai ficar B igual a 600 vezes 0,99. Esse 0,99 é o seno de 82 sobre 0,67, que é o seno de 42. E, bom, se a gente fizer essa conta, vai dar aproximadamente 886,5 metros. Só que no enunciado já tinha pedido o número inteiro. Então, a gente vai ficar com o valor de 887 metros, que é o valor entre a distância entre a casa X e a casa Y. E esse seria o resultado da B. Bom, já na C, ele pede a largura do rio. E bom, para isso, a gente tem várias possibilidades aqui. E para isso a gente vai traçar uma reta perpendicular, desse ponto até esse. Sei que a gente pode ter várias medidas para fazer a largura do rio, como 600 metros pode ser uma largura do rio. Mas a gente vai usar a menor, para isso a gente fez essa reta perpendicular. Bom, e essa largura a gente vai chamar de H.
E a gente vai usar como referencial para poder fazer a conta para descobrir a largura do rio, o 56. Você também pode usar o 42, mas a gente vai usar o 56. E bom, esse 56 vai ser o cateto oposto, né? Sobre a hipotenusa, que seria o 600. Bom, agora vamos lá fazer a conta. Bom, então vai ficar o seguinte: seno de 42 igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Se a gente multiplica em cruz, então vai ficar H igual a A vezes seno de 42. Bom, dando continuidade na conta, vai ficar H igual a A, e a gente já tinha descobrido que o A era 743, vezes o seno de 42, que é 0,67. Fazendo então a multiplicação, o resultado fica 498 metros, que seria a largura do rio. E bom, nós já matamos o primeiro exercício e agora vamos para o exercício 2. Bom, pessoal, agora vamos lá para o exercício 2, que consiste em: um motorista de caminhão precisa fazer entregas nas cidades Alfa e Beta, distantes 10 raios de 13 km, aproximadamente 36 km entre si. Do ponto P, em que se encontra na bifurcação de uma estrada, ele sabe que a distância é o triplo da distância alfa. Sabendo que a medida APB, que é igual a 120 graus, que a velocidade máxima permitida no trecho P é a beta e é de 50 km por hora, determine o tempo mínimo que será gasto para chegar à beta, onde será feita a primeira entrega. Bom, agora vamos lá para o exercício na folha. Bom, novamente eu já passei as informações para o papel, e a primeira informação que ele diz no enunciado é que a distância entre alfa e beta é de 10 raiz de 13, raiz quadrada de 13, e que a distância do ponto B até alfa tem uma distância, só que a gente não sabe, então a gente denomina de x. E a distância do ponto B até beta é 3 vezes a distância entre P e alfa, então fica 3x. Bom, na outra parte do enunciado ele também fala que a medida APB é de igual a 120 graus, então a gente também já coloca no papel. Ele também fala que a velocidade máxima permitida no trecho P é de 50 km por hora, então a gente também vai anotar essa informação aqui. Bom, aqui a gente já anotou a velocidade, que é a velocidade que o caminhão vai percorrer do ponto P até o B. E bom, a pergunta é que a gente tem que determinar qual é o tempo mínimo que vai ser feita essa primeira entrega. Então vamos lá. E para resolver o exercício, então a gente vai usar as leis do cossenos. Então vamos denominar aqui os lados do triângulo. E bom, o lado oposto do vértice A a gente vai colocar como se fosse A minúsculo. E o lado oposto do vértice B a gente vai colocar B minúsculo. E o lado oposto do vértice P a gente vai denominar de P também, minúsculo. Vamos lá. Bom, a lei dos cossenos tem a seguinte fórmula, que seria P ao quadrado igual a o lado A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A por B, e vezes o cosseno P. Fazendo então as substituições, lado P ao quadrado fica 10 raiz de 13... raiz quadrada de 13 elevado a 2, igual ao lado A, 3x, né? Vai ficar 3x elevado a 2, mais o lado B, que é x elevado ao quadrado, menos 2, que aí você multiplica o lado A, 3x multiplica o lado B, que aí multiplica pelo cosseno P, que o cosseno de P o cosseno P é 120, e o cosseno de 120 é menos meio. Então aqui, fazendo a conta, ficou 10 elevado ao quadrado, 100. Aí a gente simplifica o radical pelo expoente, aí sobra o 13, igual a 3x ao quadrado, fica 9, 9x ao quadrado, mais x ao quadrado, negativo com negativo mais, então a gente vai agora simplificar o 2 com esse denominador 2, e 3x vezes x, então vai ficar 3x ao quadrado. Bom, agrupando agora os termos semelhantes, 100 vezes 3, 1.300. Aqui é 9, se não tem nada aqui na frente tem 1, mais 3, então 9 mais 1 mais 3, 13. Vai ficar 1.300 igual a 13. E o x continua aqui elevado ao quadrado. Dando espaço agora aqui para continuar a conta, então vai ficar x ao quadrado igual a 1.300 elevado a 13.
Bom, aí vai ficar x ao quadrado igual a 1.300 dividido por 13. Fazendo aqui a divisão, vai ficar x ao quadrado igual a 100. E tendo a raiz quadrada aqui, a gente vai fazer a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, x igual a 10. E como no enunciado pede a distância, o que importa é o valor positivo da raiz quadrada. Portanto, a distância PB, que corresponde ao lado A. Bom, agora a gente vai substituir os valores. A igual a 3x, a gente já descobriu o x que é 10, então vai ficar A igual a 3x. A igual a 3 vezes 10, né, que é 3 vezes x aqui, que vai ficar 30 km. Bom, agora a gente vai calcular o tempo aqui, fazendo uma proporção. Então, a gente vai usar os 50 km sobre uma hora, igual a 30 km vezes, sobre x horas. Aí a gente vai multiplicar cruzado, então vai ficar 50 vezes x igual a 30 vezes 1. E então ficando 50x igual a 30. E aqui fica x igual a 30 sobre 50 igual a ficar x igual a 3 quintos de hora. Só um adendo que aqui eu coloquei 30 sobre 50, mas aqui é só simplificando. Aqui é como se tivesse cortado zero. Dando continuidade, então. 3 quintos de hora, então, vai... Uma hora é igual a 60 minutos, então vai ficar 3 sobre 5 vezes 60. 60 minutos, né? Que a gente vai usar a minutagem aqui, a medida de minutos. Bom, então 3 vezes 60 vai ficar 180, então 180 minutos. 180 minutos dividido por 5, 36 minutos. Então essa é a resposta do exercício de que o tempo será feito. Qual será o tempo da primeira entrega que será feita do ponto P até o B? Essa é a resposta. Valeu, já matamos o último exercício e é isso. Muito obrigado, pessoal.